Dando continuidade ao nosso encontro, convidamos ao palco o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, senhor Ricardo Cirino, para ministrar a palestra Modernização do Setor Elétrico. Bom dia a todos. Primeiramente, agradeço à Pini, na figura do Guilherme Velho, pelo convite, pela oportunidade de nós falarmos um pouquinho sobre os trabalhos da modernização. Cumprimento o diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, em nome de quem cumprimento os demais colegas da ANEEL, vi alguns aqui, Dr. Rui Altieri, presidente do Conselho da CCE, Tiago Barral, presidente da EPE, Luiz Eduardo Barata, diretor-geral da ONS, demais presidentes de associações, Elber Ganum, em nome de quem cumprimento os demais. Estou cumprimentando a Elber por ordem alfabética da Beólica, certo, Elber? Como fiz lá no Enase. Ladies first. Senhoras e senhores, demais presidentes de empresas, colegas, conselheiros da CCE, demais autoridades. Prazer estar aqui. E também uma missão difícil, Guilherme, que eu não sabia que os meus antecessores, os líderes das outras instituições, fariam algumas apresentações. Então, para mostrar que a gente está extremamente alinhado, que eu acho que foi o tom aqui, o diretor André falou, o Rui até falou, olha, vai ficar um pouco enfadonho, porque a gente vai ser repetitivo, mas isso mostra alinhamento. Nós temos trabalhado de forma muito alinhada. Desde que cheguei ao Ministério, na primeira conversa com o ministro Bento Albuquerque, ele me falou isso, ele me pediu isso. Ele falou, secretário Cirino, trabalhe respeitando governança e buscando alinhamento com todas as instituições. Obviamente, em alguns momentos, a gente tem pontos que nós não concordamos, mas nós sempre buscamos aproximação e buscamos um alinhamento para que a gente possa ter avanços nas medidas que a gente vai propor e implementar. Então, acho que alinhamento é um princípio básico de que o ministro tem apresentado. Esse trabalho de modernização, que é coordenado pela secretária executiva, coordenação essa em função da experiência da própria secretária e por envolver outras secretarias do próprio Ministério, né? Tanto a Secretaria de Energia Elétrica como a Secretaria de Planejamento Energético, liderada pelo secretário Reive, também a assessoria econômica e a assessoria regulatória. Então, tem um trabalho conjunto dentro do Ministério também, que a gente tem primado essa busca de alinhamento. Os princípios que o ministro Bento sempre defende e que nós temos seguido à risca, de previsibilidade e transparência. Então, tudo que fazemos, nós buscamos trabalhar a comunicação, dar ciência para todo mundo de tudo que vai ser feito. Então, várias consultas públicas, como a secretária Maisete comentou, consultas públicas são realizadas com o objetivo de colher contribuições. É uma experiência que a gente está adquirindo agora, uma experiência que o diretor André tem nos ajudado muito, que a ANEEL tem uma experiência grande nas audiências públicas, né? A gente muda o nome, que a gente faz as consultas, que são... Mas, ao meio das consultas, a gente faz workshop, a gente faz as sessões, onde a gente dá oportunidade para os agentes se manifestarem, para que a gente possa ter uma construção do melhor desenho possível, né? Eu tinha dito num outro evento que o setor elétrico não é do Ministério, não é da ANEEL, não é do ONS, o setor elétrico é desse conjunto de atores, de agentes, onde as instituições têm cada uma o seu papel. Então, a questão da governança, que o ministro defende muito, e nós prezamos bastante, então, tudo que a gente vai fazer, nós alinhamos entre as instituições, o que é papel da CCE, o que é papel do ONS, o que é papel da ANEEL, temos uma aproximação, até por estarmos em Brasília, muito grande com o diretor André e com a diretoria toda da ANEEL, e trabalhamos de forma bastante próxima. Estabilidade jurídica e regulatória, então, tudo que a gente vai fazer, qualquer mudança que a gente vai fazer, você mexe num equilíbrio. Então, a gente tem um equilíbrio hoje, tem alguns perdedores e ganhadores. Tem gente feliz, tem gente infeliz, contentes e descontentes. Quando a gente mudar esse ponto de equilíbrio, seja para uma abertura de mercado, seja para a eliminação de um subsídio, seja para a implementação de preço horário, qualquer coisa que a gente vai mexer,
o pessoal vai fazer conta, natural, né? Já tive do outro lado, sei como funciona, a gente faz conta e, obviamente, que a gente tem que ter coerência naquilo que a gente defende. A gente não pode defender só a numerologia. A numerologia é importante, obviamente todo mundo tem o P&L para defender no final do ano, mas a gente tem que ter coerência no conjunto, né? Porque a gente não pode pensar em uma medida só. É um quebra-cabeça com uma série de medidas que a gente vai mostrar um pouquinho mais adiante, e que a gente tem que trabalhar a consistência do todo. Eu lembro até no primeiro dia que comecei no Ministério, a gente falava com o ministro, tem uma série de coisas na modernização que a gente tem que trabalhar para que tudo esteja alinhado, monte um conjunto consistente. Talvez a gente não tenha o melhor desenho de mercado do mundo, mas a gente vai ter um desenho de mercado consistente. A gente vai fazer evolução gradual, responsável, respeitando contratos, com transição, com diálogo, com transparência, que é isso que o ministro nos pede em todo momento. Estou fazendo um preâmbulo porque muita coisa que eu vou mostrar vai ser repetida do que os meus antecessores mostraram. Então, um breve histórico do setor elétrico brasileiro, para a gente lembrar a dificuldade da gente fazer uma implementação. Quando a gente lembra, resgata o setor elétrico de algumas décadas atrás, 2 décadas, 3 décadas atrás, nós tínhamos uma determinada matriz elétrica estabelecida, né? O planejamento era determinativo, passou a ser indicativo, a gente tinha lá o grupo coordenador da operação interligada, a gente começou com o Tratado de Itaipu, então eu voltei aqui quase 50 anos, né? Mas o setor elétrico é um setor estruturado, um setor organizado. E aí aumenta a nossa responsabilidade para a gente fazer grandes mudanças. Mudanças pequenas, menor impacto, mas grandes mudanças a gente tem que fazer com bastante pé no chão, bastante responsabilidade. Nós tínhamos no passado grandes hidrelétricas com complementação térmica, né? Com o avanço de novas tecnologias, a matriz vem mudando. Nós tivemos a restauração do setor elétrico grande lá em 96, 99, que foi o RECEB, onde foi criada a ANEEL, em 97, foi criado o ONS, o MAI, que depois veio a ser sucedido pela CCE, e tivemos depois, logo em seguida, da implementação desse novo desenho, um racionamento, né? Então, foi um baque grande em toda essa estrutura. Nós tivemos uma paralisação de mercado, né, Rui? E depois tivemos um novo modelo, um grande acordo, e um novo modelo de expansão. Um novo modelo de expansão onde foi criada a EPE e onde foram implementados os desenhos, as soluções de leilões que nós temos, que foi uma solução bem sucedida. Nós tivemos a expansão que nós temos hoje, basicamente foi graças aos leilões, aquele modelo 2003-2004, onde o grande mérito foi a sinalização de expansão através de PPA de longo prazo, com financiabilidade garantida, modelo para outros países, né? Então, nós temos que reconhecer tudo que nós temos de bom. Ao mesmo tempo, temos que reconhecer que a gente tem que melhorar em vários aspectos, né? Como o diretor André falou, está na agenda do diretor-geral da ANEEL a desoneração tarifária. Então, a gente sabe que tem muita coisa para trabalhar junto, subsídios, tributos, tem uma série de coisas que a gente tem que trabalhar para evoluir esse modelo. Tem coisas boas, mas tem muitas coisas que a gente tem para melhorar. A matriz de lá para cá evoluiu com os leilões, a gente teve uma época de hidrelétricas, depois a gente teve um período com térmicas entrando nos leilões fortemente, né? Alguns contratos estão vencendo, que o Rui colocou aqui, em 2022, 2023, 2024, a gente tem já um leilão em consulta pública, acho que a gente terminou a consulta pública já, que é o A-4 de 2020, que um dos objetivos principais é nós fazemos a substituição daquelas térmicas a óleo por térmicas mais baratas ou outras fontes que a gente possa ter. Tivemos a introdução, de 2009 para cá, principalmente das eólicas, né? Aproveitamos ali o mercado internacional com as encomendas sendo canceladas, o Brasil contratando renováveis, vieram as fábricas, vieram fabricantes, uma cadeia toda que veio para o Brasil. Depois nós tivemos o movimento das solares, e tivemos também as grandes hidrelétricas estruturantes, já, diferentemente do passado, grandes hidrelétricas sem reservatório, com regimes totalmente sazonais, né? Trazendo mais desafio para o operador. A Barata mostrou um pouquinho ali já da dificuldade, dos desafios do operador com essas fontes de geração não controlável, né? Fonte de geração com CVU igual a 0, né?
Então, grandes desafios, uma matriz mais complexa. Tivemos a introdução de interligações, grandes linhas. Começamos com Itaipu lá, final da década de 80. Fui até estagiário de Furnas lá no comissionamento do Elo CC, em 85, 86. E hoje a gente tem mais 2 bipolos, a gente tem o Madeira, a gente tem o Xingu. Então, a gente tem grandes preocupações de como trabalhar a estabilidade do sistema, os intercâmbios, os fluxos. O Barata, o Arteiro trazem sempre isso no CMSE, essas preocupações. Então, temos uma malha de transmissão complexa, AC, DC, e um país com dimensão continental. Então, a nossa responsabilidade só aumenta. Cada coisa que eu vou adicionando aqui, eu estou vendo que, estou olhando aqui, todo mundo está pensando, puxa, quanta coisa a gente tem que olhar, e que tamanho da responsabilidade, que todo esse conjunto aqui, que não é o secretário, não é só o ministro, todos nós, que isso é uma construção conjunta, né? Então, os desafios da operação, novos desafios no planejamento. O Thiago Barral está trabalhando na implementação do desenvolvimento dos novos critérios de suprimento, né? A nova realidade que a gente tem, e ali, para mim, os novos critérios de suprimento são o embrião de todo esse a primeira peça do quebra-cabeça que a gente tem que montar juntos, né? Dali a gente começa a discutir o que eu preciso contratar, se eu vou separar lastro e energia e assim por diante. Então, tem toda uma discussão em cima. Ao longo desse tempo, nós tivemos evolução do Mercado Livre. Começou lá logo após o racionamento. Por quê? A gente tinha uma sobra muito grande, preços foram lá para baixo, tinha a recompra dos geradores, para quem lembra, né? Teve a negociação do anexo 5, né? Para quem é um pouquinho mais velho. E ali começou o Mercado Livre. Na época do racionamento tinha aquela troca de certificados, então ali tudo começou. O Mercado Livre veio vindo até 2008, quando deu um soluço, que o PLD deu uma repicada lá em janeiro, foi para 500 e alguma coisa, e ali deu uma acomodada. Aí a gente teve crescimento econômico, começou a acabar com as sobras de energia, o Mercado Livre ficou um pouquinho quietinho, e ele voltou agora, né? 2014, 2015, a gente teve uma recessão, a gente está ainda saindo da recessão econômica. Nós tivemos a recessão, rebateu imediatamente no consumo, as distribuidoras passaram a ficar sobrecontratadas, porque elas vinham contratando energia nos leilões, financiando a expansão, com base numa expectativa de crescimento da economia, expectativa de crescimento do mercado. Isso não se configurou, as distribuidoras ficaram com sobras, a gente fez alguns mecanismos ao longo do tempo para as distribuidoras devolverem essa sobra do mercado regulado para o Mercado Livre, e o Mercado Livre teve um novo gás, mais oferta, mais liquidez, lá em 16 a 18, 16 até agora, eu diria, e isso reaqueceu o Mercado Livre, e ali o Rui trouxe uma série de preocupações da CCE, com essa, a gente não teve nenhuma abertura, foi só oferta. Colocou oferta e o mercado veio, né? E ali a gente tem que tomar muito cuidado com quais os incentivos que o Mercado Livre teve, né? Incentivo, o cliente livre ele é movido a preço, principalmente, né? Tem pesquisas que dizem quais são os principais componentes. Preço é a primeira, né? Então, quando você tem preço, ou custo é a primeira. Então, quando o cliente livre, quando a gente teve aquele acordo da conta CR, que parabéns ao diretor André e toda a equipe CCE e o próprio Ministério, a figura do secretário Marzete, que conseguiu antecipar e liquidar com a conta CR, mas era um incentivo perverso também, porque o Mercado Livre queria sair do cativo para deixar de pagar um encargo, né? Então, na medida que a gente olha os encargos e olha os subsídios, a gente também está dando mais transparência no custo e no preço da energia elétrica. Então, esses são pontos importantíssimos para a gente ter em mente quando a gente vai trabalhar todos os itens da modernização. Então, a hora agora é de a gente aproveitar o que nós temos de bom, quais são os recursos naturais. O Brasil, como o ministro fala, é um país abençoado, nós temos riquezas de água, de vento, de sol, gás natural, biomassa. Quer dizer, a gente tem uma riqueza de fontes para explorar que poucos países no mundo têm, né? Então, a gente tem que aproveitar e usar bem esses recursos. E é hora de aperfeiçoar e adequar tudo o que a gente precisa, que eu comentei nesse primeiro preâmbulo, para fazer a modernização.
Não sei se eu estou fazendo o botãozinho correto aqui. Foi. Bom, os objetivos da modernização. Os 3 pilares: sustentabilidade da expansão, né? Aqui a gente pensa em segurança para os investidores, financiabilidade, segurança do suprimento de energia e olhando o menor custo global, né? Abertura de mercado gradual, responsável e alocação adequada de custos e riscos. Então, quando a gente olha essa figurinha, ela simplifica muita coisa, né? Quando a gente fala de alocação de custos e riscos, por exemplo, encargos, tributos, risco hidrológico, para quem que eu vou alocar? Hoje tem risco hidrológico na cota, o cotista não consegue fazer gestão de risco hidrológico, né? A distribuidora não consegue fazer essa gestão de risco. Então, é fundamental que a gente tenha em mente qual é o nosso objetivo principal: minimizar custo global, olhando esses 3 pilares: sustentabilidade da expansão, abertura de mercado e alocação de custos e riscos. Aqui uma figurinha que eu roubei do Eric Rego, diretor da EPE, Thiago, que ela, não vou passar porque o Eric usa essa apresentação, ele vai mostrando a animação caixinha por caixinha. Aqui é só para a gente ter uma ideia, né, que eu imagino que todos tenham, da complexidade e da responsabilidade de a gente fazer cada ajuste. Cada caixinha daquela, ela está conectada com... Cada item, cada tema está conectado com alguns outros, né? Então, nós elegemos começar por critério de suprimento. Depois do critério de suprimento, a gente vai discutir o novo mercado de contratação, lastro, energia. A gente tem que ver como funciona a sistemática dos leilões. A gente tem que ter uma atenção aos contratos legados. O Brasil tem uma tradição de respeitar contratos e a gente vai manter essa tradição. Qual a nova matriz? A introdução de novas tecnologias. Como a gente falou, racionalizar encargos e subsídios para que a gente tenha mais competição, né? Toda vez que eu tenho um subsídio e um encargo, eu tenho uma distorção no mercado competitivo, né? Formação de preços. Muita gente defende formação de preço por oferta. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas é um item de grande atenção, porque, na nossa visão do Ministério, critério de suprimento, separação de lastro e energia, formação de preço e abertura de mercado livre são os 4 temas mais relevantes para a gente, são os temas centrais, inclusive do diagnóstico que a gente vai apresentar na próxima semana para o ministro Bento. São os temas centrais que a gente tem que ter bastante atenção em como eles se relacionam. Depois disso, mecanismos de contratação, como a distribuidora se contrata, se a gente vai separar fio e energia e assim por diante. Para isso, a gente tem que ter bastante calma, a gente tem que ter agilidade, mas a gente tem que ter calma na hora de implementar. Então, agilidade não quer dizer, calma não quer dizer que a gente vai fazer devagar, e agilidade não quer dizer que a gente vai sair correndo, né? A gente tem que trabalhar no tempo certo, né, de forma responsável. Então, aqui um pouquinho do que eu já falei: o sistema elétrico, a evolução da matriz, a introdução de novas tecnologias. Eu vou abreviar um pouco em benefício do tempo, Guilherme, porque a gente está um pouquinho adiantado na agenda, e como os meus antecessores já falaram bastante de alguns temas, não cabe ficar repetindo muito. Aqui um pouco da questão do mercado livre. Ele tem crescido rapidamente. A gente fez uma breve introdução, a gente teve 2 grandes momentos, no pós-racionamento e na recessão. 2 momentos onde a gente teve liquidez de oferta e incentivos em custo. Algum encargo, alguma coisa que sinalizava, criava um motivo de pressão para que o mercado migrasse do regulado para o livre. Importante aqui desde a consulta pública 33, a nota técnica da EPE, lá de 2017, ela tratava: a gente vai fazer abertura do mercado livre, porém, a gente tem que ter algumas precedências, né? E é importantíssimo a gente trabalhar nas precedências. Então, uma das precedências é discutir a separação lastro-energia, quem paga por segurança no sistema, porque quando o cliente sai para o mercado livre, ele deixa de pagar por segurança, porque termoelétrica só distribuidora contrata, só regulado contrata, né? E a gente tem o mercado livre hoje viabilizando expansão da geração, mas viabilizando a expansão da geração não, talvez, da forma desejável pelo planejador.
viabilizando pela questão econômica, pelas oportunidades que a gente tem, pela motivação de se ter uma matriz 100% limpa. Vários consumidores, grandes clientes que têm matriz na Europa, nos Estados Unidos, têm essa meta de ter a compra de energia 100% renovável. Então, esse é mais um dos motivadores. Então, a gente tem que trabalhar como que a gente vai enxergar essa questão da segurança. O Reginaldo vem contribuindo com a gente até fez um evento, um workshop na segunda-feira para discutir lastro e energia dentro da consulta pública, que a secretária Marisete anunciou que vai até o dia 25 de outubro. Então, outras propostas, a gente está aberto a ouvir, a gente tem a humildade para reconhecer que ninguém é dono da verdade. Tudo que quando a gente lança uma consulta pública, você tem que colocar uma ideia ali, para que a gente possa ter contribuição, né? Então, as contribuições vieram do Reginaldo, o Guilherme da Pina esteve lá, tivemos também a PSR, o Rosenblatt e o Tiago Correia. Então, tivemos um evento bastante rico de alternativas, todas muito semelhantes. Ali não é um campeonato de quem tem a melhor solução, mas todas muito semelhantes, na busca de trazer ideias e aprimoramentos à proposta original que foi colocada em consulta pública, a proposta elaborada pela EPE. Outros desafios do modelo atual, a evolução tecnológica, né, os recursos distribuídos, como que a gente vai... Obrigado. Como que a gente vai tratar, especialmente a questão da distribuição, né? Toda vez que a gente mexe em alguma coisa, a gente troca um equilíbrio. Então, quando a gente vai olhar os recursos distribuídos, geração distribuída, a ANEEL está tratando isso, tem uma audiência pública em andamento para tratar a questão da geração distribuída, avaliar a implementação, por exemplo, tarifa binômia, quais são as soluções que a gente tem, como que vai ser colocado isso. E a gente não está falando aqui algumas notícias que veiculam fake news, né, notícias falsas, de que estamos taxando o sol, não tem nada de taxar o sol. Quem está aqui nesse ambiente conhece o que está sendo feito, eu não preciso ensinar nada para ninguém, mas, infelizmente, a gente tem notícias sendo veiculadas dizendo que a gente está taxando o sol, quer taxar o sol, etc. Não, não é nada disso, né? A gente quer fazer a alocação de custos e riscos adequadamente, tirar distorções. É isso que está na agenda do Ministério, na agenda da ANEEL, uma agenda bastante coincidente, né, diretor André? A gente tem conversado bastante sobre isso. Sinais econômicos, transparência dos custos, redução dos sinais distorcidos e incompletos, redução de assimetrias de informações, assimetrias de mercado, que não são benéficas para o setor elétrico. Aqui uma grande convergência do mercado sobre necessidade de modernização. Tem várias matérias ali. E são grandes temas como abertura de mercado livre. Todo mundo é a favor, ninguém é contra. A gente só tem que ver como a gente quer fazer. Ninguém é contra o consumidor ter liberdade de escolha, né? O consumidor em outros países já tem liberdade de escolha. A gente tem só que fazer de forma responsável, né? Então, a gente tem lá a portaria que o diretor André comentou, 514 de dezembro de 2018. A gente tem em consulta pública a continuidade dessa redução dos limites, onde o cliente tem mais opção na hora de escolher o seu fornecedor, né? Redução daquela reserva de mercado. Obrigado. Mesma coisa, PLD horário, né? PLD horário na consulta pública, quem olhou as contribuições, foram várias, todo mundo é a favor, ninguém foi contra, mas, obviamente, que quem era contra não queria assumir que era contra e colocava uma série de restrições. Olha, você tem que fazer isso, aquilo, até poder implementar, né, Rui? Você lembra das nossas discussões lá na CEPAMP. E a mesma coisa no Mercado Livre, né? Todo mundo é a favor, mas muitos agentes são a favor, mas tem algumas restrições, o que é natural. De novo, quando a gente mexe no equilíbrio, tem gente que vai ganhar, tem gente que vai perder. E os subsídios, da mesma forma, a gente conversa com a Beólia, com a Besolar, com a ABRA-PCH, com a Abragel, como tratar a redução dos subsídios que, no momento do passado, no começo do século, fazia sentido para você fomentar a introdução dessas novas tecnologias, das fontes renováveis, e hoje, em muitas situações, não mais.
Passando rapidamente aqui pelos temas da modernização, novo critério de garantia do suprimento, consulta pública que tem sido liderada pela EPE, na figura do Tiago e do Eric. Então, a gente tratar a energia e potência, as duas métricas, métrica de segurança e métrica econômica. Daqui, a gente vai trazer maior aderência à realidade operativa, a gente vai permitir avançar em outras discussões, como, por exemplo, a revisão da garantia física, que a secretária Marisete comentou, que é uma consulta pública, exatamente para colher contribuições. Quando a gente faz uma consulta, de novo, tem que colocar algo ali na consulta para suscitar que os agentes todos possam enviar suas contribuições, elogios, críticas, comentários, alternativas, o que seja, para que a gente possa processar e buscar uma solução adequada, respeitando contratos, com transição e, como a secretária disse, eventualmente com opcionalidade, se for o caso, sempre com o objetivo principal de respeitar os contratos. Mecanismo de adequabilidade de suprimento, a grande discussão de lastro e energia. Como a gente tem a consulta pública que vai agora até dia 25, no nosso diagnóstico, que vai ser concluído na semana que vem, nós vamos deixar alguns endereçamentos, a gente não vai conseguir fechar. Na verdade, o diagnóstico tem muito tema ali, que a gente não vai dar um fechado, que o caminho é esse. Na verdade, o diagnóstico, a gente vai dar algumas diretrizes, o consenso das instituições e alguns temas a gente não conseguiu explorar com profundidade, mas a gente vai mostrar um diagnóstico para apresentar para o mercado. Esse diagnóstico depois vai ter um cronograma de discussão, aprofundamento e implementação. Tem itens que a gente pode partir para implementação, tem itens que a gente vai ter que partir para aprofundamento. Por exemplo, formação de preço por oferta. É algo que não foi devidamente aprofundado ainda e a gente vai ter um tempo para tratar. Na verdade, já é o próximo tema. Formação de preços. Como foi comentado pelo diretor André, a gente e pelo Barata, e pelo Rui, a gente teve grandes discussões, ricas discussões na CEPAMP, né, mais o Barral e mais o Reive, e mais a Marisete, que coordena a CEPAMP, e a gente evoluiu para implementar alguns aprimoramentos na modelagem e para passar a utilizar o modelo D100 para despacho semi-horário já em janeiro do ano que vem e o PLD horário para contabilização e liquidação da CCE em janeiro de 2001, tal sorte que a gente tem aqui praticamente mais 1 ano e meio de preço sombra na CCE para que os agentes, quem tem posição contratual, tem que se preocupar com janeiro de 21. Se a gente fizesse a implementação já em janeiro de 20, talvez fosse uma correria de todo mundo tendo que correr atrás de RED, etc., para ver como que vai ser o preço horário, o que eu vou ter que fazer de operação comercial para mitigar eventuais riscos ou oferir ganhos em função desse novo período de apuração na CCE. Os modelos então, de preço e oferta, 2 pontos principais, atenção a abuso de poder de mercado e regramento para coordenação do despacho das hidrelétricas em cascata, ou seja, no modelo de despacho por oferta, como que fica o MRE. Né? Então, o Rui tem trabalhado bastante em aprimoramentos, em sugestões para aprimorar o MRE, mas a gente tem que ter um outro olhar, que se a gente mudar radicalmente, por exemplo, formação de preço, como tratar as usinas em cascata, né? Como respeitar os contratos legados e que tipo de serviço as geradoras hidrelétricas podem oferecer, como o Barata comentou. Viram baterias, né? O armazenamento tenderia a ser flat, mas na minha visão, Barata, ele vai ser flat no nível mais baixo. A gente nunca mais vai ter reservatório cheio, porque a gente tem uma grande capacidade instalada de eólica e solar com CVU zero, e eu tenho a termoelétrica, um parque importante hoje. Então, toda vez que eu tiver muita água, o que eu vou fazer? Eu vou usar água. Então, dificilmente a gente vai ter, a não ser que caia um dilúvio, a gente vai passar a conviver com um patamar de nível de reservatório mais baixo, a menos que a gente tenha uma política, uma estratégia de reencher, que a gente vai pagar para reencher, para poder trabalhar com o reservatório mais cheio. E se a gente chegar nessa situação, o PLD vai ficar sempre perto do piso, porque sempre vou ter muita água. Né? Então, são paradigmas que quem viveu o setor há 20 anos atrás, se tivesse dormido, né? Foi embora do país, voltou agora, tudo que sabia lá não serve para esse momento novo. Né?
É um novo aprendizado, uma grande quebra de paradigmas por conta dessa evolução da matriz. Sustentabilidade da expansão, a gente já falou um pouquinho de garantia física, a questão do MRE, acho que o Rui explorou bastante, então eu vou deixar isso, vou pular esse item. Alocação de custos e riscos, corrigir as distorções econômicas na CDE. A CDE, esse ano, ela monta 20,2 bilhões de reais, certo, Solange? A CCE que cuida da CDE, e a gente sabe que tem muita coisa ali, grandes contas que a gente consegue trabalhar para reduzir ao longo do tempo, com transição. É uma agenda coincidente aí com a própria agenda da ANEEL. E aprofundar as análises sobre a sustentabilidade da distribuição, né? Com a entrada de novos recursos distribuídos, principalmente a GD, né? Como que a gente vai trabalhar a adequada remuneração dos ativos de distribuição. A grande pergunta, se a distribuidora continua sendo fio e energia, ou se faz sentido a gente separar fio e energia e ela virar uma gestora de ativos, trabalhando qualidade de fornecimento e tudo mais. Porém, a gente tem outras questões quando a gente fala a separação. Quem vai lá fazer o corte do consumidor inadimplente? Porque quem vende energia não é mais a distribuidora, mas ela vai ter a obrigação de cortar. Pode ser que seja um serviço que a distribuidora cobre. Então, tem uma série de... Separar fio e energia não é algo simples, né, Marco? A gente tem discutido bastante com a Abrad, mas é algo que a gente vai aprofundar. Então, como separa? Se faz sentido separar, se fizer, como separar, como fazer uma transição e como garantir a sustentabilidade da distribuição. Nessas discussões, a gente também chamou IDEC, a gente chamou o Conselho de Consumidores, que, segundo eles, eles nunca são ouvidos, a gente chamou, porque tudo que a gente faz aqui é para atender o cliente, né? Ele que paga a conta no final do dia, né? E a gente normalmente não... A gente defende, a ANEEL tem lá uma agenda de ter o olhar para o cliente, a tarifa, mas a gente no Ministério não tinha essa cultura de chamar o consumidor para conversar, para ouvi-lo, saber quais são os anseios, né? Então, é uma experiência nova para a gente também. E, obviamente, se a gente separar fio e energia, como fica a gestão da contratação de energia para as distribuidoras? Se a gente deixar como está, os mecanismos MCSD, MVE, eles hoje são insuficientes, né? Essa é a grande alegação dos distribuidores. Então, ou a gente deixa como está, não separa a fio e energia, mas aprimora os mecanismos de gestão de contratação de energia da distribuidora, ou se a gente separar, aí vai ter que discutir se vai ter comprador único, como que a gente vai trabalhar isso. E outro item também que está na discussão é se a gente vai, se tiver um comprador único, essa discussão de compra centralizada, a gente teria uma equalização na componente energia Brasil, né? Não é aquela equalização tarifária que a gente tinha lá na década de 80, que tinha CRC, que gerava muita ineficiência. Seria uma equalização somente na componente energia, porque lá no Ministério a gente é muito demandado, vários estados, várias concessionárias, por sorte ou por azar, entraram em leilões que compraram mais térmica, mais eólica, mais solar, etc. Então, cada um tem um mix diferente, e isso também fragiliza algumas distribuidoras na medida que elas têm reajustes tarifários mais pesados, que elas têm maior migração de clientes para o mercado livre, porque, obviamente, estão com tarifa mais elevada, nem sempre por escolha da distribuidora. Aberturas de mercado, rapidamente, as duas consultas públicas, CP 76, do comerciador varejista, nós recebemos muitas contribuições, muitas críticas, então agora está no momento da gente internalizar, a equipe está lá processando tudo, para a gente fazer, para evoluir nessa consulta, e a CP 77, que amplia as possibilidades de contratação, que também a gente está processando o resultado das contribuições. Alguns resultados para finalizar dos 180 dias de modernização. Acho que a grande marca desse trabalho de 6 meses, que a gente termina na semana que vem, é o diálogo. O ministro Bento, logo que eu cheguei, dia 22 de janeiro, dia 23 de janeiro, ele fez uma reunião com todas as associações
e falou assim, estamos aqui abrindo um diálogo, né? E ato contínuo, dia seguinte eu comecei a marcar a reunião com todas as associações. Falei com todas, recebemos todas, falamos várias vezes com algumas, recebemos agentes individuais, então a gente sempre ouvindo. Nosso papel naquele período era ouvir, não era falar, a gente não tinha muito para falar, a gente tinha muito para ouvir. Então acho que o diálogo, depois a gente começou a dialogar mais, começou a entender onde doía para cada associação, para cada grupo, e a gente foi mantendo um diálogo sempre aberto, transparente, várias reuniões, um alinhamento muito grande com a ANEEL, CCE, EPE e ONS. Fizemos consultas públicas para os temas de modernização, vários workshops, e a gente está agora no momento de fazer esse fechamento do trabalho, que a gente deve concluir na semana que vem, como a secretária Marisete falou. A gente vai concluir um relatório, entregar para o ministro, e provavelmente o ministro deva fazer algum evento de divulgação para todos os agentes, com a presença dele, ministro de Minas e Energia, e, obviamente, que ele vai convidar o diretor André, a sua diretoria, o diretor-geral Barata, o conselheiro, presidente do Conselho Rui e o Tiago Barral, todas as instituições que têm nos apoiado. Vale destacar aqui que foi comentado que os grupos temáticos foram distribuídos entre EPE, ONS, CCE e Ministério. Por quê? Porque o diretor André Pepitone se comprometeu em participar de todos os temas, mas não se sentiu na condição de coordenar algum grupo, porque muitos dos temas, depois a ANEEL tem que fazer a regulamentação. Então, foi uma atitude bastante sensata, André, e agradeço o apoio que você tem dado à sua equipe, principalmente, e aos demais colegas, o Tiago, o Rui e o Barata, que não tem faltado apoio das instituições em todos os temas que temos discutido. Sempre prontamente nós temos indicação de um representante, participação das próprias lideranças das instituições. Então, para finalizar, a grande mensagem é que o ministro pede diálogo transparente, previsibilidade, ou seja, trabalhar bastante a comunicação com os senhores e com as senhoras, com os agentes, transição responsável e respeito aos contratos. Era isso que eu gostaria de compartilhar. Agradeço a todos pela atenção. Obrigado.